Queridos irmãos, é com muita alegria que nessa terça-feira, dia 19 de julho, queremos voltar a Deus de todo o coração e continuar esse estudo com o nosso livro de vida de como adquirir a humildade, essa virtude tão importante para o nosso coração. E hoje, no número 239, o nosso livro de vida vai nos ensinar pela prática da obediência. A humildade se obtém pela prática da obediência. Pela prática da obediência, adquirimos a humildade. Nos lembramos que fizemos um dom total da nossa própria vontade à vontade de Deus, no dia em que nos engajamos a depender do seu representante. A maneira com que vivemos a obediência revela a maneira com que vivemos a humildade. Obedecemos tanto quanto somos humildes e somos humildes tanto quanto obedecemos. A obediência aos responsáveis, mas também aos acontecimentos. A humildade se revela pela alegria, aceitando tudo o que o Senhor nos pede de viver. Romanos 8, 28, e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Queremos adquirir essa virtude da humildade pela obediência, tanto aos nossos responsáveis, como também aos acontecimentos. Tanta coisa no dia a dia que nos obriga a obedecer, e o humilde é aquele que aceita essas contradições, esses contratempos, com alegria, sem fazer um grande drama das situações, mas ao contrário, aceitando obedecer a Deus em todas as circunstâncias. Obediência aos responsáveis, como também aos acontecimentos. E isso se prova pela alegria. Então, pensamos que poder viver essa frase tão bonita do nosso Santo Padre que diz: onde há um consagrado, há alegria. Onde há uma alma consagrada a Deus, onde há uma alma que vive a palavra, aí há alegria. Sejamos então humildes semeadores da alegria de Cristo, a alegria daquele que aceita a tempo e a contratempo as dificuldades, as contradições dos dias a dias. Miqueias 7, apacenta o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança, que mora sozinho na floresta em meio a uma terra frutífera, que pasta em Bazã e em Galaade, como nos dias antigos, como nos dias da tua saída da terra do Egito, faz-nos ver maravilhas. Qual Deus é como tu, que tira a culpa e perdoa o crime, que não guarda para sempre a sua ira, mas porque prefere o amor. Manifesta novamente a tua misericórdia por nós, calca aos pés as nossas faltas e lança no fundo do mar, todos os nossos pecados. Concede a Jacó tua fidelidade, misericórdia a Abraão, como jurastes a nossos pais desde o dia de então. Apacenta o rebanho com o teu cajado, o rebanho da tua herança. O Senhor quer fazer de todos nós pessoas que têm a consciência da sua responsabilidade. Somos chamados a apacentar um rebanho, e às vezes o rebanho é a nossa própria família, o rebanho é a empresa, o rebanho é a universidade, o rebanho é uma comunidade paroquial, uma comunidade católica. Devemos ter consciência que somos feitos guardiões dos nossos irmãos e que para isso recebemos o cajado da palavra de Deus, que deve levar as pessoas para Deus, que deve apacentá-las e deve fazê-las descobrir essas duas grandes graças, a fidelidade e a misericórdia. A fidelidade de Deus e a sua misericórdia, que vai fazer com que sejamos apacentados todos num só rebanho, num só coração e uma só alma, mas também essa fidelidade de estar atento àqueles que Deus nos confia. Não devemos deixar passar ninguém à nossa volta sem ter consciência de que Deus nos pede essa graça de proteção, de vigilância, de sermos sentinelas dos nossos irmãos. Salmo 84, favoreceste, Senhor, a tua terra, fizeste voltar os cativos de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo e encobriste todo o seu pecado. Reprimiste todo o teu furor, refriastes o ardor da tua ira. Faz-nos voltar, ó Deus Salvador nosso. Renuncia o teu rancor contra nós. Ficarás irado conosco para sempre, de geração em geração, prolongando a tua ira. Não voltarás para nos vivificar e para o teu povo se alegrar contigo? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Faz-nos voltar, ó Deus, e não fiques irado para sempre contra nós. Isto é, mostra-nos a tua misericórdia. E assim nós podemos, misericordiados, fazer misericórdia aos outros. Nós podemos
capazes de receber a misericórdia de Deus, também ser arautos da misericórdia, da sua misericórdia para os outros. Não voltarás a nos vivificar para que o teu povo se alegre contigo? Mostra-nos o teu amor e concede-nos a tua salvação. Cada dia é um dia para experimentarmos essa vida divina que vem vivificar os nossos corações, que vem encher-nos de vida, que vem encher-nos de ardor, de salvação. Mateus 12, estando ainda a falar às multidões, a sua mãe e os seus irmãos estavam lá fora procurando falar-lhe. Eis que a tua mãe e os teus irmãos estão fora e procuram te falar. Jesus respondeu àquele que o avisou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Que Deus nos dê essa consciência dessa grande responsabilidade de nos tornarmos a família de Deus. Aqueles que escutam a palavra de Deus e que a vivem e que a anunciam, tornam-se mãe e irmãos de Jesus. Importante essa filiação e essa maternidade, esses laços de família espiritual que o viver a palavra de Deus faz acontecer no meio de nós. Não são apenas laços carnais, e Jesus aqui não renega a sua mãe, ao contrário, ela está dentro dos discípulos, ela é a rainha dos discípulos, porque ela, em primeiro lugar, vive a palavra, anuncia a palavra, mas Jesus alarga o fato da família, não ser só a família de sangue, mas a família espiritual, aqueles que escutam a palavra de Deus e que a põem em prática. Hoje, da carta de Santo Inácio de Antioquia, uma carta do primeiro século do cristianismo, ele diz assim: longe de nós a indiferença ante a benignidade de Cristo. Se agisses conosco de maneira como fazemos, estaríamos perdidos. Por isso, feitos seus discípulos, aprendamos a viver de acordo com o cristianismo. Quem se faz chamar por nome diferente não é de Deus. Rejeitai, pois, o mau fermento, o velho e azedo, e mudai-vos com a força do novo fermento, que é Jesus Cristo. Salgai-vos nele, para que nenhum de nós se corrompa, mas para que cheios, porque pelo cheiro sereis descobertos. É absurdo confessar a Jesus Cristo e judaizar, porque, de fato, o cristianismo não creu no judaísmo, mas o judaísmo no cristianismo, no qual estão todos reunidos, porque creem em Deus. Pensamos essa graça, dessa vida nova, salgada, temperada no cristianismo, nessa forma nova de Cristo viver, e pensamos a graça de não reagirmos com Deus, como Ele reage conosco, mas ao contrário, de aprendermos com Ele a reagir de uma forma nova, uma forma espiritual. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse dia santo. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.